Boa tarde. Inicialmente, agradeço ao convite para participar aqui do evento do TCDF. É uma satisfação poder trocar reflexões dentro do âmbito do poder público, também com lideranças privadas. Eu acho que é importante esse trabalho nosso. Nós temos um luxo, que é o luxo de sermos pagos para pensar, para refletir sobre problemas, que não é um luxo que eu sou muito grato à sociedade brasileira e à Universidade de Brasília, que é meu empregador, por me permitir ter esse luxo. Então, o mínimo que a gente pode fazer é, sempre que possível, compartilhar essas reflexões para que nós possamos pensar melhor os problemas que nos afligem no DF, no Brasil, e problemas em geral. Então, é uma satisfação estar aqui, fico honrado com o convite, agradeço a organização do evento por ter tornado isso possível. Muito obrigado por estar aqui. A Previdência, é o tema que nós vamos conversar hoje, é um tema que mexe, que gera discussões no mundo inteiro. Eu comecei a trabalhar com Previdência no meados para o final da década de 90, eu vim para Brasília para trabalhar no IPEA, e lá no IPEA eu fiz parte da coordenação de finanças públicas e trabalhei exatamente no núcleo de Previdência. Eu saí do IPEA em 2002, fui para a Universidade de Brasília, e eu costumo brincar dizendo que eu quero mudar de tema, mas eu não consigo, porque toda vida que eu acho que acabou a discussão começa de novo. E, de um lado, muito frustrante, porque nós voltamos sempre aos mesmos temas, às mesmas questões, às mesmas discussões. A verdade é que é um problema difícil de resolver, é um problema que envolve perdas. Algumas gerações vão ter que perder, é difícil resolver esse problema sem tais perdas. Em nome de ganhos que estão no futuro, é muito difícil aceitar perdas presentes em nome de ganhos incertos no futuro e que talvez seja para outras pessoas, não para a gente. Então, é um tema delicado. Agora, insisto, não é uma discussão, não é o que a gente chama de jabuticaba, é aquela coisa que só tem no Brasil. Nós estamos falando de um debate que, claro, toma nuances diferentes, mas é um debate que está em praticamente todo mundo, que é a questão da Previdência. Para a gente tratar do assunto, eu vou fazer primeiro uma parte mais conceitual, depois eu entro em números, que eu acho que é o que a gente, que é economista, faz melhor, então nós vamos discutir alguns números e, finalmente, eu vou chegar no que pode ser a estrutura do que eu acredito que são as diretrizes gerais de uma reforma previdenciária, do que poderia ser um sistema de previdência mais sustentável. Então, é um pouco essa a nossa estratégia. Deixa eu começar, e aqui, sendo professor, a gente sempre começa com uma definição, não é vício de professor. Então, assim, se você não tiver uma definição, é muito difícil discutir qualquer assunto. Então, a definição que eu apresento de Previdência, pensa em Previdência como um seguro. Um seguro para perda de capacidade de trabalho. Se a gente volta no tempo, antes do século XIX, quem cuidava dessa perda de capacidade de trabalho era a família. Então, você tinha conglomerados rurais, as famílias giravam em torno da terra, os muito ricos eram os proprietários da terra, os outros iam usando a terra de alguma forma, e essa terra fazia um vínculo entre as famílias, e se alguém, por algum motivo, não tivesse condições de se sustentar, normalmente a família assumia essa função. À medida que você tem a industrialização, ali pelo século XIX, ela começa a tomar força, você criou um problema, porque nas cidades, pós-revolução industrial, esse vínculo familiar está, em grande parte, modificado. Começa a modificar lá. A dependência daquela terra, seja por direito de uso, seja por propriedade, ela se esvai. O trabalhador da cidade ele tem um trabalho industrial, ele está numa empresa, essa empresa não tem nenhum vínculo com o pai, nem com o irmão, nem com o tio, é uma coisa mais individual. E aí você começa um processo de transformação que, em última instância, deságua nesse mundo de hoje. É um mundo que tem essa característica menos coletivo em termos de unidades familiares, embora, claro, que permaneça a família como núcleo básico, e mais individual, e cada um olhando, se virando e se sustentando. Nesse mundo, como que a gente faz com quem não tem capacidade de trabalho? Com quem perdeu a capacidade de trabalho? Notadamente, por idade. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira, que sustentou uma família, mas que, eventualmente, agora não tem mais condições de trabalhar. Essa é a pergunta que está por trás do regime de previdência. E a solução que aparece lá no século XIX
tem vários pontos, o próprio Brasil faz o regime dele ainda na época do Império, mas geralmente se atribui a Bismarck, na Alemanha, é replicar a ideia da família. Se o pai chega numa idade que ele não consegue mais trabalhar na terra, os filhos que assumem aquela terra sustentam o pai. Façamos isso em escala da sociedade de um país e vamos criar um regime onde os jovens bancam os mais velhos. E essa é a essência do regime previdenciário que nós temos. Não é o único regime, mas é o que existe em praticamente todo mundo. É uma repartição entre gerações. Os jovens, gerações jovens, elas trabalham, daí elas bancam as gerações mais velhas. E isso é muito importante na discussão sobre previdência, porque a gente tende a achar que, quando a gente contribui para a previdência, a gente está criando uma conta que dá um direito para a gente. Não é verdade. Você está pagando para outra pessoa e está criando um direito em cima de um pacto geracional. É essa a base dos sistemas. É claro que cada país, cada legislação tem suas especificidades, mas esse é o desenho geral do sistema que nós temos. Então, trata-se de um seguro associado à perda da capacidade de trabalho, especificamente questão de velhice, mas não apenas questão de velhice. E aí aparece uma porção de discussão. Para além da Previdência, as sociedades, também desde o século XIX, até antes, organizam redes de seguridade social, que é basicamente uma maneira de você garantir que as pessoas que não tenham, que tenham problemas econômicos, as pessoas pobres, tenham alguma proteção social. Essa seguridade social ela cresce, e cresce muito, desde o século XIX, século XX, século XXI. Mesmo em países como o Brasil, a gente tem, por mais que a gente reclame, e reclama mesmo, porque tem muita coisa ruim, a gente tem direito de reclamar, mas o conceito de obrigação da sociedade com as pessoas ele cresce muito. O que se acredita hoje ser obrigação da sociedade por meio do Estado com os indivíduos é muito maior do que o que se acreditava, por exemplo, no século XIX. Então, a primeira questão que é relevante é essa previdência, esse seguro, ele se encaixa em que sentido com esse conceito maior de seguro social, que é a Seguridade Social, que no Brasil vai incluir assistência social, saúde e outros programas que às vezes entram, às vezes não entram, tem uma discussão jurídica imensa, eu não sou da área jurídica, eu sou economista, mas como que se encaixa aí? Depois, como que a gente financia esse seguro? Quer dizer, se é um seguro, ele precisa de um financiamento. Como que eu vou financiar esse seguro? O problema demográfico, que é a questão central da discussão de reforma. A gente não pode perder o foco dessa questão, nós vamos ter que tratar desse problema. E, finalmente, a questão do funcionalismo público, que aqui, na nossa discussão, tanto a nível da União, quanto a nível do GDF, quanto em qualquer Estado que nós formos, é um problema central, porque o funcionalismo público tem um regime diferenciado e há um questionamento muito grande de vários setores da sociedade sobre o quão justo é esse regime diferenciado, e é claro que, às vezes, fica simplificado, mas é uma discussão que é absolutamente legítima, dado que eu sou funcionário público, fique claro, eu sou professor da UNB, a sociedade é a dona da UNB e ela tem todo o direito de questionar o plano de aposentadoria que ela está me financiando. Vamos começar com a Seguridade Social. Eu estou com um trecho da Constituição, e aí eu sei que aqui está cheio de jurista, me perdoem os deslizes, eu sou um economista. A Seguridade tem uma característica muito forte. O que te dá direito à Seguridade é o fato de você existir, no nosso caso, ser brasileiro, ou estar no Brasil. É isso que te dá direito de usar, por exemplo, o SUS, é isso que te dá direito de usar programas voltados para combate à pobreza, para redução da miséria. Você não precisa ter pago de alguma forma para isso. Você não tem uma carteirinha, hoje não, no passado já teve, mas você não tem uma carteirinha de contribuinte do SUS que tem que mostrar essa carteirinha para poder receber benefícios de um hospital público. O fato de você estar aqui do Brasil te dá esse direito. Você faz a carteirinha, mas não em contrapartida de alguma coisa que você está dando. Isso é verdade também, mesmo em programa como Bolsa Família. Você precisa estar em certas condições, mas você não precisa ter nenhuma contribuição específica para o Bolsa Família. Você simplesmente se enquadra naquelas condições, você recebe o benefício. E isso é um pouco a natureza da Seguridade Social.
A ideia da Seguridade Social é que as pessoas que têm capacidade financeira, as pessoas que são financeiramente bem-sucedidas, elas que vão contribuir para aquele seguro para ajudar as pessoas que não têm capacidade. A Previdência, e isso está bem claro aqui na nossa lei, quando ele começa com universalidade na cobertura e no atendimento. Ela é universal, a Seguridade Social. A Previdência, muito embora seja parte da Seguridade Social, e isso não está em discussão, às vezes, você está discutindo isso? Não, não estou discutindo, ela é parte, é só ler na Constituição, mas ela não é universal. Ela não tem esse caráter universal. A Previdência, ela tem que ter uma contribuição. Para você receber, você tem que ter contribuído sob determinadas condições, e o que você recebe depende daquela contribuição. Reparem que, se uma pessoa que paga muito imposto, que tem um salário muito alto, for ao SUS, a um hospital do SUS, ela vai ter exatamente o mesmo tratamento, ou deveria ter, se não tiver, é outra questão, mas deveria ter o mesmo tratamento que uma pessoa que não tem condições, que paga muito pouco imposto só sobre o consumo, porque a gente taxa muito consumo no Brasil. Não há diferenciação por quem paga mais ou quem paga menos no SUS, ou numa escola pública, ou em nenhum desses programas universais. Na Previdência há. O que você vai receber depende de quanto você contribuiu. Para mim, isso deixa claro que tem um problema aqui, e, de novo, não é só o Brasil que bota a Previdência na Seguridade Social. Talvez seja uma prática até mais comum do que separar, se nós olharmos os diversos países. Mas não é à toa que praticamente todos os países estão com problema de Previdência. Porque talvez a natureza da Previdência seja diferente da natureza da Seguridade Social. E aí exigiria um tratamento diferente. De novo, a Previdência é um seguro muito específico, não é um seguro geral como é a Seguridade Social. Ela tem um fato muito específico que gera esse seguro, e ela paga o valor, o benefício, associado a quanto você pagou o seguro. Então, é como o seguro do teu carro. Se você pagou o valor de um carro de 20 mil, você não vai receber igual o cara que fez o seguro da BMW dele. Cada um recebe dentro do sinistro e dentro do que foi pago. A Seguridade Social não tem esse caráter. Então, é uma preocupação conceitual. Eu entendo aqui, eu imagino que aqui esteja muita gente da área jurídica, que há discordância, é a leitura de um economista, mas que me parece que tem uma natureza diferente aqui, que causa boa parte da discussão mais na frente. Bom, essa é a discussão que eu estou fazendo, são os artigos da Constituição, não vou ficar aqui para não ficar maçante. E aí vem, feita essa distinção, agora, quando eu falar Previdência, eu estou pensando na Previdência e não na Seguridade Social. Então, vamos deixar claro isso, claro que vamos ter a discussão, as pessoas podem discordar, mas, a partir de agora, toda a vida que eu estou me referindo à Previdência, em que sentido? Àquele mecanismo de seguro, onde eu pago um valor, e esse valor me dá o direito, não por ser dono de uma conta, mas ele me dá um direito de ter um benefício caso ocorra o sinistro associado ao seguro, no caso, a perda de capacidade laboral. Bom, como eu disse, você tem vários sistemas, os dois canônicos, os dois sistemas, digamos assim, estritos de financiar. Tem um monte de combinação no meio do caminho. É o que se chama de sistema de repartição e sistema de capitalização. O sistema de repartição repete aquela ideia da família que eu falei no começo. As gerações jovens financiam as gerações aposentadas. Então, você tem uma transferência de renda entre gerações. Sistema de capitalização, cada um financia a sua previdência. Então, um sistema, quando eu falo de repartição, eu estou falando basicamente de solidariedade geracional. Solidariedade, pacto geracional. Há um acordo entre as gerações. A geração banca a geração que está inativa, acreditando que a que vem para trás vai bancar você. Então, de novo, a lógica é uma lógica geracional, ela não é uma lógica individual, ela não é uma lógica da minha contribuição para a minha aposentadoria. Ela é a lógica da contribuição minha para a aposentadoria da geração mais velha, em troca da garantia que a geração mais nova vai financiar a minha aposentadoria. Então, é muito importante essa percepção de como funciona o sistema de repartição. No sistema de capitalização, não. No sistema de capitalização, em termos abstratos, puro, cada um faz sua conta. Você abre uma conta, você bota o dinheiro naquela conta, e, eventualmente, quando você não tiver mais condições de gerar renda do trabalho, por qualquer motivo,
aquele recurso lá te pertence, é teu, e você usa para se sustentar. Num sistema de capitalização, sim, faz sentido da gente falar. Eu coloquei dinheiro aqui e, portanto, eu tenho que ter direito a esse recurso, porque, de fato, você contribuiu para uma conta sua. É mais ou menos, mal comparando, FGTS. O que você paga para o FGTS está numa conta sua, não está num bolão que você não sabe onde está. Você pode chegar lá no banco, na Caixa Econômica, olhar lá, e você vai saber quanto você tem no FGTS. Seu, te pertence. Apesar de você não ter direito de usar, ele te pertence. Essa é a ideia de uma capitalização. Contas individuais, contas de cada um. Bom, o sistema de repartição, a grande característica dele é ele depende da estrutura demográfica. Ele é essencialmente uma lógica demográfica. Mas ele tem outras características importantes. E uma que está destacada aí, que eu queria botar em discussão, porque sempre passa desapercebido quando a gente discute previdência no Brasil, é que o sistema de repartição ele faz transferência de ganhos de produtividade. E essa é uma questão que é impressionante como passa desapercebido aqui no Brasil. Nós matamos essa característica do nosso sistema na década de 90, quando a gente indexou as aposentadorias apenas na inflação. E quando a gente fez isso, o que a gente disse? Eu vou garantir o poder de compra de quem se aposentou, corrigido pela inflação. Mas e os ganhos de produtividade? E essa força que gera o aumento de poder de compra da sociedade? Nós tiramos dessas pessoas. Não, vocês não vão ganhar esse aumento de produtividade, vocês vão ficar congelados no tempo. Não é à toa que esse pessoal reclama tanto. Não é à toa que é muito fácil a gente ouvir reclamação do cara que diz eu contribuía sobre 10 salários e agora eu ganho só 3 salários. E aí a gente diz, não, mas é porque o salário mínimo aumentou muito, no que ele podia dizer. Mas por que o salário mínimo aumentou muito? Por que hoje a gente consegue pagar um salário maior do que há 20 anos atrás? Bom, se a teoria econômica tem alguma coisa a dizer a esse respeito, é porque houve ganho de produtividade. E esse ganho de produtividade veio de onde? Provavelmente do conhecimento acumulado por gerações e gerações na face da Terra. Portanto, me parece que razoável que as pessoas que estão inativas também se beneficiem desse aumento de produtividade. Se hoje a gente consegue ser mais produtivo que nossos bisavós, é porque nós recebemos um mundo já com uma série de conhecimentos acumulados, uma série de inovações acumuladas que nos permite ter essa produtividade. Não que nós sejamos melhores que nossos bisavós ou nossos avós, que nós sejamos especiais em relação a eles. Eu tinha um grande colega meu, economista, que eu respeito muito, falecido já, que ele costumava brincar, provocar, dizendo, você nasce no mundo, no caso dizendo para mim, você nasceu num mundo que já tinha anestesia, penicilina, ar-condicionado, elevador, e você não quer pagar nada por isso? Você acha que isso vem de graça? Não vem. Então, essa é uma leitura do regime de repartição. Tá? Nascemos num mundo maravilhoso em comparação dos nossos bisavós. Qual o custo disso? Talvez seja a dívida previdenciária. É a maneira que nós vamos pagar essas pessoas. Então, são características importantes. Tem outras. Uma outra característica importante que está listada e eu quero destacar é a questão da poupança. Via de regra, seguros desestimulam poupança. É quase que uma regra geral de economia. Se você faz um seguro, você não tem incentivo para poupar. Não precisa pensar no exemplo previdenciário, pensa na tua casa. Se você tem um seguro para o teu automóvel, não tem razão de você poupar para caso o teu automóvel seja roubado, por exemplo. Porque você tem um seguro. Eu paguei o seguro, se roubarem meu carro, eu vou acionar a seguradora, ela vai pagar um carro novo para mim. Se eu não tivesse um seguro, provavelmente eu teria que estar fazendo uma poupança para poder comprar um carro no momento que acontecesse um sinistro com o meu. Eu tenho um plano de saúde, então não tem necessidade de poupar para ter ir para um hospital, caso eu fique doente, porque eu já pago todo mês. Se eu não tivesse um plano de saúde e não quisesse usar o SUS, eu teria que ter uma poupança. Então, seguro e poupança, eles meio que substituem um outro. Onde tem seguro, reduz a necessidade de poupança. Então, como a aposentadoria aqui é um seguro, e é um seguro que está sendo bancado por gerações, não necessariamente do seu bolso, você está, de fato, desestimulando a poupança, que é uma questão muito discutida em países da América Latina, particularmente o Brasil. Nós temos um problema crônico de poupança aqui no Brasil. Tem outros fatos, mas eu queria puxar esses 3. Bom, no regime de previdência de capitalização, aí é o contrário. Você tem um estímulo à formação de poupança, porque aquela conta individual
como ela não está sendo usada para consumo da geração seguinte, e sim ela está sendo guardada para o teu consumo futuro, ela é poupança por definição. Estritamente falando, trocar de regime de repartição para capitalização é você trocar um seguro por uma poupança, para resolver o mesmo problema, que é a perda de capacidade laboral. Você fez um seguro bancado pela sociedade inteira. Seguro é assim, é dividir risco. Né? Por que a seguradora consegue pagar meu carro e não vai à falência? Porque tem uma porção de gente que pagou o seguro e não teve carro roubado, só eu tive. Então, ela vai pagar o meu. Quer dizer, graças a Deus, eu nunca tive. Mas se fosse o caso. Então, essa divisão de perdas é característica do seguro, mas não é da poupança. A poupança, eu vou bancar. Se eu der sorte, eu vou guardar, vou ter uma poupança imensa e vou ter uma aposentadoria feliz. Se eu der azar e perder minha capacidade de trabalho muito cedo, eu vou ter um problema sério. O problema agora é meu. Eu quebrei qualquer vínculo de solidariedade geracional ou solidariedade com outras pessoas. No regime extremo, o problema é meu. Tem a questão do controle. Agora, tem um ponto muito positivo, que não depende de estrutura geracional, pelo menos não a princípio, depois a gente pode discutir que tem sim uma relação. Assim, se todo mundo poupa, se todo mundo já está mais velho, quem vai pegar dinheiro emprestado? Né? Então, sempre tem uma relação com a estrutura demográfica. Agora, tem um problema muito sério. O risco é do indivíduo. Imagina que você tem uma grande crise financeira. Imagina o americano, e o americano nos Estados Unidos tem sistema misto, mais ou menos como o Brasil e a maior parte do mundo, mas imagina um americano que tinha toda a aposentadoria dele no Lehman Brothers em 2008, lá nos Estados Unidos. O banco tinha nota AAA pelas agências de risco, então ele tinha todo o direito de achar que estava seguro. E o banco faliu. Então, você tem um problema muito sério, o que faz com que a maioria das sociedades não queiram o extremo. Na realidade, o único caso, assim, a reforma mais agressiva no sentido de capitalização que nós temos, registradas, foi o Chile, que foi feito na época do regime do Pinochet. Então, as pessoas meio que foram obrigadas a aceitar. Talvez elas não tivessem aceito se elas pudessem discutir o assunto, porque, realmente, você bota um risco muito grande na mão de uma pessoa. Como é que você vai fazer? Imagina um senhor de 70 anos, 80 anos, que está acometido por alguma doença, então ele não tem condições nenhuma de trabalhar, e você diz para ele, olha, o banco que você botou o seu fundo de aposentadoria quebrou, e você agora não tem mais nada. Então, realmente, esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer sistema de capitalização. Bom, aqui são assuntos que eu já tinha falado. Quando eu migro para discutir funcionalismo público, nós temos um grande desafio, e é um desafio bacana porque exemplifica toda essa questão que a gente vinha falando. No caso do servidor público federal é FUNPRESP, mas no caso dos estados, aqui do DF, também tem a mesma questão, que é como é que nós vamos, como é que a gente pode transformar uma previdência de repartição numa previdência de capitalização? Como é que eu faço, se eu disser hoje, e é por isso que eu chamo de desafio do FUNPRESP, porque o FUNPRESP, e aqui nos estados, eu sei que o GDF tem a mesma discussão, você cria um regime novo, que tem um fundamento forte de capitalização. Então, você diz, se você quiser ganhar mais do que o da Previdência, você vai ter que ir para uma capitalização. Esse regime, ele pode ser melhor, mas ele tem um problema muito sério. Como é que eu passo de um para o outro? Como é que eu vou pegar um caso específico? O sujeito tem 60 anos, ele tem 30 e tantos anos de serviço público, e nesses 30 e tantos anos ele contribuiu sobre o salário dele para o regime de previdência do funcionalismo público. E agora eu vou dizer para ele, o senhor não tem mais esse regime. O senhor agora vai ficar com o regime geral, e o a mais você vai ter que se virar. Bom, se o cara tem 20 anos e está começando a vida profissional dele, ele se vira. Mas e esse cara, que já está no final da vida profissional? Como é que ele consegue fazer isso? Então, de alguma maneira, esse cara tem que ser indenizado. Eu quebrei o pacto geracional dele. Os jovens não vão mais sustentá-lo. E ele sustentou a geração que vinha antes dele. E aí, como é que você resolve o problema desse cidadão? Esse é o grande desafio. Temos poucos casos. O caso que nós temos, de novo, é complicado, porque foi num regime de exceção, é o caso do Chile. O que o Pinochet fez na época foi ele deu um título no valor da dívida que o sujeito tinha. Então, é como se eu pegasse, nós aqui que somos servidores públicos, dissesse, olha, você contribuiu 11% sobre o teu salário pleno, você teria contribuído só sobre o teto, essa diferença aqui trazida a valor presente, você faz uma capitalização, dá tanto,
e eu estou te dando um título nesse valor. E o que eu faço com esse título? Lá no Chile, você tinha duas opções. Opção 1, vai no mercado e vende o título. E aí, alguém falou, chora, é isso mesmo? Chora, porque o deságio deu mais de 60%, 70%. É essa a experiência do Chile. Você vai ter um negócio de 1 milhão que você vai vender por 300 mil e ficar feliz, porque é isso que você não consegue. Mas ele tinha uma segunda opção. Ele tinha uma segunda opção, que é você guarda esse título até o dia que você ia se aposentar. E quando você se aposentar, o governo tem por compromisso resgatar esse título no valor de face, ou seja, pagar os rendimentos e o valor de face não tem deságio nenhum. Mas aí você vai ter que esperar o tempo que for para você se aposentar. De novo, é um caminho, não estou dando do caminho, o caminho, mas alguma coisa nessa direção. Porque se você simplesmente botar o dinheiro na mão, se eu vou pagar, eu vou devolver, esse valor é dificílimo de estimar, tem vários esforços, mas ele é maior do que o PIB. Só para vocês terem uma ideia assim, do valor. Ele é maior do que o PIB, se a gente fizer uma transição completa para todo mundo. O governo não tem esse dinheiro todo. Certo? A gente está falando que a dívida pública pular, a dívida bruta está em 70% do PIB, chegando, é como se a gente fosse pular para uma dívida pública de mais de 200% do PIB. Se a gente está quebrado com a dívida de 70%, ou quase quebrado, não vou entrar nessa discussão, imagina-se uma dívida de mais de 200% do PIB. Bom, essa discussão tem uma literatura muito vasta, eu acho que o trabalho seminal é o trabalho do Flávio e do Shimura. O Flávio, lá pelos anos 90, ele fez uma simulação de transição, de impacto de transição. Foi um trabalho que, na época, gerou um impacto gigantesco. Foi o primeiro que eu tenha conhecimento, e é um assunto que eu trabalho, então eu tenho quase certeza, estou confiante em dizer que foi o primeiro trabalho que tentou fazer simulação de previdência. Tem outros, tem um trabalho meu, que eu botei aí, é um trabalho de 2003, então muito depois do Flávio. Aliás, o Flávio me ajudou a fazer o meu trabalho, foi a tese do Flávio, a minha tese, e a gente era muito amigo, porque nós éramos dois cearenses na fundação, no Rio, lá nos anos 90, então é claro que a gente se aproximou. Mas tem uma série de outros trabalhos. Tem um trabalho que eu gosto muito do Sérgio Guimarães. O Sérgio, ele é do BNDES, e o trabalho dele tem uma coisa que o meu não tem, o do Flávio não tem, que é voto. O trabalho dele, as pessoas votam. E o que ele mostra é exatamente isso. Como as crianças não votam, e as crianças são os maiores beneficiários da mudança de regime, a mudança nunca é aprovada. Então, você tem um problema claramente geracional aqui. As crianças que vão ser as beneficiadas, mas a criança não vota. Tá certo? Então, não adianta nada elas serem beneficiadas politicamente falando. Tem outros trabalhos, tem o do Osmar. A diferença do meu trabalho para o do Flávio, eu tento colocar mais choques na economia, inclusive essa possibilidade do choque que atinge só um indivíduo. Os modelos macro, geralmente, eles têm um choque só do ciclo econômico, mas é possível que você tenha uma situação em que todo mundo está bem, mas você está mal. As pessoas ficam desempregadas em anos bons. Então, eu boto esse trabalho, minha conclusão é que o regime ideal ele teria em torno de 30% da renda financiada num regime de repartição, num regime desses que nós temos hoje, e o resto por contas individuais, onde cada um faz a sua própria conta. Mas você tem uma base exatamente para caso venha uma desgraça, o seguro está ali para te proteger. Então, são dois trabalhos que eu estou trazendo, mas realmente tem bem mais, é só para não ficar amassante. Agora vamos para os números. Necessidade de reformar a Previdência. Isso aqui é o déficit da Seguridade Social como percentagem do PIB. Você vê que claramente ele está crescendo muito, ele passou um tempo mais ou menos estável, tem aquele pico ali. Aquele pico ali é a crise de 2008, ela não deve ser tomada como referência de ninguém. O problema é que o tempo que ele ficou estável, que seria antes daquele pico, se a gente eliminar o pico, é um tempo de crescimento do Brasil que não se mostrou sustentável. Eu adoraria que a gente pudesse crescer por 50 anos a 3,5%. Há 40 anos isso não acontece no Brasil. Então, se a gente tira esse período de crescimento, a gente podia discutir aqui, fazer um seminário só sobre as razões desse crescimento, não vou entrar nessa discussão, mas eu vou dizer que ele é atípico. O déficit é crescente. Agora, esse déficit ele é um problema, e certamente vocês vão ver nos debates aqui da segunda mesa muita discussão em torno desse déficit, porque tem muito problema de como se mede isso. Quais são as receitas da Previdência? As receitas da Seguridade entram como Previdência? As contribuições não entram? Quais são as despesas da Previdência? O gasto com a aposentadoria de servidor público entra como gasto previdenciário? Não entra? E, dependendo de como você faz a conta, você vai chegar num valor diferente. O meu é da Secretaria do Tesouro.
Então, não é minha. Se forem xingar, não xinguem a mim, por favor, xinguem a Secretaria do Tesouro. Eu só fiz pegar o dado e trazer aqui para que nós vejamos. Mas tem muita discussão. Então, vamos olhar o gasto como porcentagem do PIB. Está crescendo. Está crescendo. Se nós compararmos com países que têm estrutura demográfica parecida com a do Brasil, e o Banco Mundial fez esse trabalho, nós estamos alto. Nós gastamos como países velhos com previdência. O nosso gasto previdenciário, como proporção do PIB, é comparado a de países ricos e mais velhos que o Brasil. Nós estamos muito jovens para o tanto que a gente gasta com previdência. Não é só a previdência. Aliás, essa é uma característica do Brasil que a gente vai ter que discutir um dia enquanto sociedade. Nós gastamos como ricos. Quase todo o gasto do Brasil que você olha, ele é comparável ao de países ricos. Então, assim, o gasto público no Brasil é alto? Se você comparar com os dos países europeus, não. Se você comparar com os da América Latina, sim. O gasto com previdência no Brasil é alto? Se você comparar com os dos países ricos, não. Se você comparar com os da América Latina ou da Ásia, sim. E assim por diante. O problema é que nós estamos na América Latina. Nós não somos um país europeu, nós não temos renda de europeu. Então, tem uma discussão muito grande nessa questão do gasto. E aí eu gosto de ver o gasto porque é o que está sendo pago de pensão. Não adianta a gente ficar discutindo aqui. Se a gente vai financiar isso com contribuição, tudo bem, vamos financiar com contribuição. Mas que a sociedade tenha isso muito claro, de que ela está pagando imposto sobre feijão para sustentar a Previdência. Isso é importante que a sociedade saiba, para que a discussão seja transparente. Aqui é só o déficit do regime geral, de novo aquela trajetória. Ele cai naquele período de crescimento espetacular, ou muito alto para a média brasileira, média dos últimos 40 anos, quer dizer, o Brasil cresceu muito até os anos 80. O Brasil tem 2 períodos na história dele do pós-guerra. Do final da guerra até os anos 80 é um dos países que mais cresce do mundo. A partir dos anos 80 é um dos que menos cresce no mundo. A realidade que nós vivemos não é uma realidade de 10 anos, nem de 15 anos. Não adianta aqui ficar dizendo que é o Lula, o Fernando Henrique, ou o Figueiredo, ou o Sarney. É um problema que vem de 40 anos. 40 anos é um problema estrutural. Tá certo? A gente tem algum problema estrutural no Brasil que a gente não consegue resolver. Se resolvesse, a gente não precisava estar tão preocupado com Previdência, embora devesse, porque a gente continuaria gastando muito para a nossa idade, mas talvez não precisasse. Aqui a arrecadação e benefícios do SGPS, você vê claramente o déficit de onde é que vem, aquela queda da arrecadação. A questão é se a gente consegue manter esse ritmo de arrecadação alta. A minha impressão, e na realidade a minha especialidade é crescimento econômico, é que não, a não ser que a gente faça uma série enorme de reformas, a gente não tem tempo para esperar, o problema é amanhã e tem que ser resolvido. Aqui são vários. Esse aqui entrou de gaiato, não tinha que ter. Desculpem, é o BNDES, eu implicando com o BNDES. É para não perder a chance de implicar com o BNDES, mas esse gráfico escapuliu. Aqui que eu queria, as pessoas falam sempre da questão da aposentadoria rural, sim, é um problema. Quando eu fizer a minha lista de sugestão, eu particularmente acho que a Previdência Rural ela devia virar programa de assistência social. Eu acho que seria muito mais transparente, muito mais claro. Não se trata aqui de acabar com a aposentadoria rural, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é de mudar a natureza dela, porque realmente está aqui o gasto, é o verdinho, e está aqui a arrecadação. Não tem nenhum... No urbano, você ainda vê uma coisa que anda junto, a gente pode dizer que foi a crise, mas aqui não tem nenhum vínculo. Essas duas coisas estão completamente descoladas, não tem por que insistir que isso seja um regime previdenciário. Aqui nós vamos falar dos servidores. E o caso dos servidores eu acho interessante. Esse aqui é o déficit do regime dos servidores da União. Tá? Vejam que ele está caindo em relação ao PIB. Ele cai consistentemente. Por que ele cai? Porque foram feitas uma série de reformas na aposentadoria dos servidores desde os anos 90. Praticamente todos os presidentes eleitos do Brasil mexeram na aposentadoria dos servidores. Collor mexeu no regime de previdência dos servidores, Fernando Henrique mexeu, Lula mexeu, na realidade, o Lula acabou com a aposentadoria integral dos servidores da União, a Dilma fez a regulamentação, então mexeu, e o Temer está com uma proposta para mexer. De novo, não dá para a gente falar que mexer nisso é a agenda política de A ou B, e, aliás, a gente devia parar de insistir nisso, porque, senão, é a agenda política de todo mundo. PMDB, PSDB, PT, o Collor, que a gente nem sabe nem de que partido era, lá o PNM dele, todos esses presidentes, todos, tentaram reformar a Previdência. Não tem nenhum que não tenha feito isso.
Então, isso é um assunto sério. Não adianta a gente querer ficar carimbando. É o Lula, então você contra porque é o Lula, mas agora eu sou a favor porque é o Temer, e o outro que era a favor virou contra. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. É melhor a gente reconhecer que existe uma força política muito grande, e que reformas, mesmo que não ideais, elas têm um efeito, como mostra o caso dos servidores públicos. Mas esse gráfico engana, porque não é um problema resolvido, ele é um problema amenizado. Quando eu comparo o servidor público com o regime geral, eu vejo que ele é quase, apesar de ter caído muito, ele continua da magnitude. Então, um regime que atende apenas aos servidores públicos federais, ele dá o mesmo déficit que um regime que atende a todos os outros brasileiros. Obviamente, isso é uma distorção. Obviamente, isso é um problema que tem que ser discutido. Então, esse gráfico aqui ele mostra o efeito da reforma e da queda. Mas esse aqui mostra que essa queda da amarelinha ela não consegue resolver o problema. A gente tem um problema que tem que ser discutido com uma certa urgência, porque nós estamos num impasse aqui no Brasil. A gente não consegue mais... a sociedade, depois de muito tempo, ela começou a reagir ao aumento de imposto. Nós passamos, basicamente, desde a redemocratização, passou a Constituição, Plano Real, e, a partir daí, a gente sempre ajustou conta via aumento de imposto. A sociedade parece que não está feliz. Assim, a gente tem visto reações fortes. Começou lá, quando o Congresso rejeitou a CPMF do Lula, e foi crescendo esse movimento das pessoas dizendo não dá mais. Então, você tem que controlar o gasto. E é um elemento. Na realidade, o gráfico não está aqui, mas se você tirar hoje os benefícios previdenciários do resto do gasto, a União está conseguindo reduzir gasto. Só que o previdenciário sobe tanto que acaba sumindo essa redução de gastos. Então, isso é uma discussão que precisa ser feita. E precisa ser feito por causa de uma questão que é a mola mestra da discussão. A gente pode discutir aqui conceitos de déficit, a gente pode discutir se está bem medido, se não está, se bota seguridade, se não bota. Todas são boas discussões. Mas a gente não vai mudar a realidade. E a realidade é a estrutura demográfica mudou. E um regime baseado em solidariedade de geração tem que responder a essa mudança de estrutura demográfica. A minha avó, a mãe da minha mãe, teve 9 filhos. Na verdade, teve 10, um faleceu o bebê. Mas foram 9 criados. A minha mãe teve 2. Eu não tenho nenhum. Se vocês olharem aqui nas famílias de vocês, vocês vão ver histórias parecidas. Eu tenho quase certeza que eu não sou uma exceção. Quase toda a audiência que eu falo, eu ouço histórias parecidas. Da avó que teve 10, 15 filhos, da mãe que teve 2, 3, e da geração atual que tem 1, 2, às vezes até nenhum, como o meu caso. E aí? Isso quer dizer que, na época da minha avó, se as pessoas tivessem 7, 8 filhos, ela tinha 9, você tinha 7, 8 jovens para cada 2 mais velhos, inativos. Agora, da dos meus pais, era 2 a 2. Era 2 a 2. Se a gente for olhar meu núcleo familiar, se eu e minha irmã quiséssemos sustentar meus pais, a gente tinha que 2 sustentar 2. É um impacto muito maior do que 7 sustentar 2. E eu estou ferrado, porque eu não tenho nenhum, então eu não tenho quem me sustente. Essa é a realidade. A lógica do sistema empurra isso de novo. E não é uma coisa que a gente acha que é transitória ou que vai mudar, porque, estritamente falando, essa mudança demográfica veio por conta de coisas boas. As pessoas vivem mais. E isso é maravilhoso que as pessoas vivam mais. Mas se as pessoas vivam mais, elas passem mais tempo aposentados. Então, antigamente, além de ter um monte de jovens, as pessoas viviam menos e usavam benefícios por menos tempo. Agora, usa por muito tempo. As pessoas estão tendo menos filhos. E por que as pessoas estão tendo menos filhos? Porque as pessoas agora querem ter poucos filhos até para poder investir nos filhos, e educa, e, se for possível, faz um monte de atividade além do colégio. Isso é bom, isso não é ruim. Só que tem consequências. E a consequência mais óbvia é que você quebra as pernas de um regime que está fundamentado, a lógica dele está fundamentada na transferência de renda de gerações, gostemos ou não. Isso é a projeção de pirâmide etária do Brasil. 1980, aquela ideia de pirâmide que a gente tem na cabeça, muitos jovens, diminuindo, vai ficando largo, e olha o que está acontecendo na projeção para 2040. Para 2040, vai ter mais gente para cima do que para baixo. Como é que a gente faz um sistema desse, de transferência? Como é que eu vou conseguir sustentar aquele pessoal que está para cima, tirando do pessoal que está para baixo? Não tem. Não tem jovem o suficiente para isso. Ganhos de produtividade. Haja ganho de produtividade. O século XX
é uma anomalia em termos de ganho de produtividade. O que aconteceu no século XX não tem paralelo na história. Nós vamos repetir o século XX no século XXI? É pouco provável. Há quem diga que, se a gente fizer isso, o planeta estoura. O planeta não aguenta esse novo salto de produção brutal que a gente viu no século XX. Né? Para pensar o mundo do começo do século XX, o mundo de hoje, é um mundo fantástico. Automóvel, as pessoas têm automóvel, geladeira, mesmo o Brasil, que é um país que não é rico, 99% das pessoas têm geladeira, tudo isso é o século XX. A gente consegue repetir isso no século XXI? Agora, mesmo que a gente consiga, o mundo consiga, isso não é uma péssima notícia. No Brasil, a gente tem estagnação de produtividade desde a década de 70. Desde a década de 70. Então, nós vamos apostar que a gente vai recuperar a produtividade, nós vamos ter um século XX no Brasil para manter. Muito pouco provável que a gente resolva isso só com produtividade. Não é isso que as pessoas estão enxergando ao mundo afora. O que as pessoas estão tentando fazer no mundo afora é reformar seus sistemas. Grosso modo, as pessoas estão querendo fazer com que as pessoas se aposentem por menos tempo e as pessoas tenham que financiar a própria aposentadoria de alguma forma. Então, esse é o caminho que o mundo está querendo seguir. Não estou falando aqui da reforma do Chile. Ninguém aqui sugere que a gente abra mão das nossas instituições, da democracia, para reformar a Previdência. Seria um absurdo. A democracia é um valor a ser preservado, mas, dentro do nosso sistema, nós temos que encontrar uma solução. E é isso que o mundo todo está procurando, batendo cabeça, porque fácil não é. Aqui é o que se chama de razão de dependência, é o número de pessoas aposentadas, né, sobre o número de pessoas, é o número de pessoas com 60 anos ou mais sobre o número de pessoas com 15 a 59 anos. Então, 60 ou mais seriam os potenciais beneficiários da aposentadoria, 15 a 59 seriam os contribuintes para o sistema. Vocês vejam como sobe esse negócio. Isso aqui é projeção demográfica. Projeção demográfica geralmente acerta. Porque não é coisa de economia que a gente muda. Assim, as pessoas já estão olhando. Isso aqui, 2040, que é aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, ele já está contratado. Quem vai estar ativo em 2040 já nasceu. Não tem mais como mudar 2040. Está contratado. Não tem mais como reverter, né, esse quadro. Então, nós estamos falando aqui, 2080 não está contratado ainda, mas 2040 já está. E essa subida aqui, que é demográfico, isso é um fenômeno demográfico, é o desafio de previdência que gera a necessidade de se reformar a Previdência. Eu estou falando que é essa reforma? Não. Aí o Marcos vai estar aqui na segunda mesa, o Marcos defende essa reforma, ele é do governo. Mas o que eu estou dizendo é, tem que ser feita uma reforma. Eu, particularmente, acho que essa não é a ideal, anda na direção certa. Se eu fosse um deputado, eu votaria a favor, mas sabendo que está longe da ideal. Qual seria, então, os desenhos, as características de uma reforma? O que eu esperaria de uma reforma da Previdência? O que eu considero importante? E aqui é a visão de um economista, claro, e a visão não pode ser limitada de economista, são pontos principais só. A primeira coisa que eu acho, caixa exclusivo. Por mais que eu entenda os argumentos das pessoas que dizem que a Previdência tem que estar no mesmo caixa da Seguridade, dado a questão seríssima demográfica e o impacto que ela tem na previdenciária, é preciso que qualquer cidadão brasileiro, sem ambiguidade, saiba qual o déficit do regime. Só das previdências, aposentadoria e contribuição previdenciária. Se fizer um painel, e vocês vão ver isso aqui no desenrolar da tarde, com especialistas, ninguém chega a um acordo de qual é o déficit. Com especialistas, com pessoas que estão estudando o tema há 15, 20 anos. Elas não chegam a um acordo de qual é esse déficit. Tem gente que diz que não tem déficit, tem outro que diz que tem déficit, tem outro que diz... Ou nós estamos num mundo de doido, as pessoas vêm aqui mentir descaradamente, porque um jura que tem, outro jura que não tem. Eu não gosto de pensar assim. Ou nós temos uma dificuldade imensa de calcular esse déficit. Eu estou na segunda opção. Cheio de decisões subjetivas. Tá? Cheio de decisões subjetivas, porque senão você não podia ter esse debate. Se a gente não consegue concordar em qual o déficit da Previdência, se duas pessoas bem intencionadas, bem informadas, de caráter, não conseguem concordar qual é o déficit, tem algum problema muito sério na construção desse número. Então, a primeira coisa que eu faria era resolver isso. É claro, valor das contribuições, valor das aposentadorias é isso. Isso quer dizer que, se não fechar a conta, eu vou parar de pagar a aposentadoria? Não. Nós podemos usar recursos, por exemplo, das contribuições sociais que pegam a Seguridade Social para a Previdência? Sim. Mas isso teria que ficar claro. Eu teria que ter uma conta
no orçamento, lá na LDO, dizendo, olha, o Tesouro vai aportar tanto para fechar o regime previdenciário. Com isso, nós saberíamos qual o déficit da Previdência. Nós poderíamos discutir isso na sociedade, os tribunais de contas podiam auditar melhor, sem ficar nessa confusão de brigando se tem ou não tem déficit, que é uma briga terrível, louca, porque a gente não toma decisão. Então, é isso. A sociedade acha importante que use outros recursos para financiar? Quem diz isso? O Congresso Nacional. Aqui quem diz isso? A Câmara Legislativa. E se a Câmara Legislativa disser que sim, se o Congresso Nacional disser que sim, então é, porque são as casas de representação popular. Ou então a gente fecha o sistema de democracia, a gente não quer fazer isso. Então, cabe a essas casas eleitas tomar a decisão. E nós, como cidadão, podemos discordar. Vamos para a rua, vamos fazer pressão, vamos dizer que sim, vamos dizer que não. Cada um com sua bandeira, é essa a ideia da convivência democrática. Idade mínima de aposentadoria. O Brasil é uma exceção à regra em não ter idade mínima de aposentadoria. A grande maioria dos países tem idade mínima de aposentadoria. Nós acompanhamos o drama da Grécia recentemente, e quando aquele partido de esquerda na Grécia ganhou, ele não propôs acabar com a idade mínima, muito pelo contrário, ele propôs aumentar a idade mínima. Apesar de ser um partido de esquerda, um partido combativo, que queria suspender o pagamento, romper com a Alemanha, mas eles entenderam o problema previdenciário. Não dá para não ter idade mínima. A gente tem que pensar a idade mínima. Até porque as pessoas sempre falam, mas e o trabalhador braçal, como é que ele faz? Esse trabalhador braçal, via de regra, ele já se aposenta com 65 anos, porque é muito difícil para um trabalhador assalariado conseguir 35 anos de vínculo formal de emprego. É uma exceção. Eu lembro que eu provoquei aqui o pessoal do governo uma vez e disse, olha, prometam um salário mínimo, então. Se o cara fizer o equivalente ao que ele faz hoje, ele tem um salário mínimo. Porque é tão pouca gente que o impacto fiscal não é tão grande. Então, assim, mas de assistência social, não de previdência. Então, a grosso modo, quem consegue passar 35 anos de carteira assinada é classe média alta, é trabalhador qualificado. E nós que somos servidores públicos, que não temos carteira assinada, mas temos um vínculo formal de emprego por 35 anos, 40 anos. Trabalhador boia fria, pedreiro, dificilmente pode até ter, mas é uma exceção. A regra é que esse cara roda de emprego a emprego, ele passa um tempo desempregado, ele passa um tempo na informalidade, depois ele combina com o patrão dá uma dispensa dele, ele continua, mas os 35 anos de contribuição contínua é muito raro. Então, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma massa de pessoas de classe média alta que se aposentam muito jovens. Eu tenho no meu departamento professores de mais de 70 anos, aposentados compulsoriamente, que pedem para dar aula. Eles dão aula como voluntários. E olhar para esses professores, excelentes professores, são os professores que orgulham o nosso departamento de economia, olhar para esses professores e pensar que eu vou estar dizendo que não tenho condições de trabalhar com 60 anos, até me envergonha, para ser sincero, porque eu vejo pessoas de quase 80 dando aula, como voluntário. Eles pedem para dar aula. Eu sei que minha profissão é privilegiada, eu sei que eu não carrego pedra, mas eu quero dizer que a lei atual permite que professores se aposentem com menos de 60 anos. Isso não é correto, isso não é razoável. Eu tenho um amigo que estava falando um dia desse, foi em Chicago, encontrou o Thomas Sargent. Thomas Sargent é um economista prêmio Nobel, é um dos economistas mais importantes do século XX, e ele deve ter mais de 80 anos. E estava o Thomas Sargent com um livro de uma linguagem de programação, do Python, e ele olhou e disse assim, mas, professor, o senhor está vendo isso? Ele disse, isso é muito interessante, é a linguagem do futuro e eu vou aprender. Esse é um professor, prêmio Nobel, 80 e tantos anos, ele podia estar na Flórida pescando. Ele está aprendendo. Nem ensinando, ele está aprendendo. Ele já escreveu um livro sobre a linguagem e as aplicações da linguagem em economia. Então, é triste, às vezes, colega meu dizendo que quer se aposentar com 58, 59 anos. É triste ouvir isso de um colega. Claro, se for por questão de saúde, é outra história. Perda de capacidade, pode ser por saúde. Eu estou falando aposentar dizendo, não tenho mais idade para dar aula. Então, acho que essa é uma discussão importante. Igualar. Isso não dá para fazer de hoje para amanhã. Todo aquele problema da transição vai acontecer. Mas nós temos que ter como meta, creio eu, igualar os regimes. Se os servidores públicos vão ter um regime diferenciado, que seja feito por meio de um fundo de pensão próprio, com os aportes regulados, com os tribunais de contas, no caso aqui do DF, aqui o TCDF, no caso da União, o TCU, fiscalizando esses aportes para que não fiquem abusivos, mas que seja feito por esse meio. É preciso que o regime de repartição ele é de solidariedade. É preciso que todos os brasileiros estejam amarrados nesse barco.
Então, os servidores deveriam estar, sim, no regime geral, e fundos de pensão próprio, de adesão voluntária do servidor, com gestão transparente, com toda essa discussão, com os tribunais de conta acompanhando. Eu sei que é difícil, mas é isso. A gente não acredita no país, vamos parar tudo, mas eu acho que deveria caminhar junto com os fundos de pensão fazendo esse papel. É importante que todos os brasileiros estejam sujeitos à mesma regra, é o correto. Revisão de aposentadorias especiais. Tem alguns casos que são claramente absurdos, e é claro que o beneficiário não é culpado, ele está no direito dele, eu não estou questionando o beneficiário, só estou dizendo que a sociedade tem todo o direito de questionar aquilo que é atípico. Podia ser feito nessa... A gente está discutindo teto agora, então vamos aproveitar e vamos discutir tudo para ver algumas distorções que são inadmissíveis na realidade brasileira. E eu mudaria o regime de previdência rural para um regime próprio ou transformaria em programa de assistência social. Claro que esse regime próprio vai ter um déficit gigantesco, esse déficit coberto pelo Tesouro, mas com transparência. Eu bato muito nessa tecla, encerrando já agora, partindo para o encerramento, eu bato muito nessa tecla da importância de ter transparência. O Brasil é um país muito complicado, muito difícil. Essa nossa complexidade, essa nossa dificuldade, ela acaba beneficiando o que há de pior na nossa sociedade, que são os aproveitadores, as pessoas que usam esse labirinto em proveito próprio. E está cheio de gente assim. Nós precisamos ter em mente que a gente tem que ser simples. Se nós temos um regime de assistência, ótimo, tem que ser simples. As regras para entrar no regime têm que ser simples. Você não pode ter um regime que o cara vai, passa um tempo na cidade, um tempo depois volta, vai e volta. As regras têm que ser simples. Qualquer cidadão tem que saber o custo disso. Não só especialistas, qualquer cidadão informado e interessado tem que saber. Então, a ideia é caminhar, não só na questão da Previdência, mas em quase todas as questões do Brasil, a minha posição sempre é nesse sentido. Sejamos simples, sejamos claros, vamos confiar no nosso cidadão, vamos trabalhar com o máximo de clareza, que seja fácil entender. O que é preciso para se aposentar? Não pode ser uma pergunta difícil, tem que ser uma pergunta fácil, que todo mundo entenda. Quanto eu vou ganhar quando me aposentar? Não pode ser uma resposta difícil, tem que ser fácil. Quanto o Tesouro está botando de imposto no sistema de aposentadoria? Tem que ser fácil saber, para que a gente possa debater e opinar. Então, essa é a minha leitura. Agradeço vocês pela oportunidade, de novo, pelo tempo. Eu não sei exatamente como é que ficou o tempo, mas eu não sei se ela tem tempo para a gente conversar, espero que tenha. Mas é isso. Obrigado. Doutor Roberto, nós temos aqui uma pergunta, embora não tenha a sua identificação, mas o participante pergunta qual a sua opinião sobre as pensões por morte. De fato, você tem um problema, em alguns casos, com distorções muito sérias. Imaginem, bom, minha esposa não está aqui, mas imaginem vocês que eu fique viúvo, resolva me casar já perto dos 80 anos, cara obeso, já estou acima do meu prazo, não faz muito sentido que eu deixe uma pensão equivalente à que eu deixaria para minha esposa que está casada comigo desde que eu tenho 20 e poucos anos. Então, acredito que alguma discussão tenha que ser feita. Na proposta atual, fala-se de um corte. Esse corte tem que ser feito com muito cuidado. Por quê? Porque é muito difícil para uma família já mais idosa se adaptar a uma mudança brusca na expectativa de renda. Então, se você tem um casal mais tradicional, nós estamos falando de pessoas, às vezes, famílias que vêm de outra estrutura lógica familiar. A mulher passou a vida, às vezes, como dona de casa. Eu sei que é uma realidade que está mudando, é muito bom que mude, mas existe essa questão. E aí ela está contando com a pensão integral do marido dela, supõe que ela já tem 70 e tantos anos. Então, isso tem que ser cuidado. Não dá para dar esse choque, mas a médio prazo, sim, eu acredito que é preciso que haja uma transição dos moldes propostos pelo governo de uma redução da pensão após a morte. Afinal de contas, o custo, de alguma maneira, deve cair. Parte do custo. Também não é 50%, porque o aluguel continua o mesmo, por exemplo, mas alguns custos caem. E deve ter um ajuste também pelo tempo que o casal ficou junto, porque existem essas distorções. Infelizmente, existem, e a gente conhece. Certamente, se vocês forem atrás, vocês vão encontrar um caso. Isso tem que ser
tem que ser bloqueado. Agora, estender o seguro à família é razoável, principalmente quando a viúva não tem outra renda, ou o viúvo. Tá certo? É a ideia do seguro. O seguro é feito para isso. Quer dizer, se eu bater meu carro e morrer num acidente, a minha esposa vai receber o carro. É um seguro. Então, é razoável. Se ela depende da minha renda e eu fiz um seguro em cima dessa renda, é razoável que ela receba, mesmo que com algum ajuste, algum desconto, e, principalmente, muito cuidado na transição. A transição aqui é crítica para a gente não gerar injustiças. Muito obrigada, doutor Roberto. Doutor Roberto, a Rita Luísa de Andrade, ela é secretária de Educação, e a pergunta é: seu ponto de vista são... Seus pontos de vista são horríveis, mas... O que é isso aqui? Louváveis. Ah, desculpa. Professora, não tem problema, nós estamos abertos à discussão. Desculpa, a caligrafia não me ajudou. São louváveis, mas considerando... Muito obrigado. Foi só para quebrar um pouco esse silêncio no auditório. Então, retomando aqui, viu? Desculpa, Rita, mais uma vez. Seu ponto de vista são louváveis, mas considerando que estamos num país em que a corrupção Ô, Rita, essa palavra é graça mesmo, Rita? Como acreditar numa previdência sobre fundo de pensão e as aposentadorias especiais? Como seria a proposta para os professores que hoje não têm estrutura para trabalhar? Ou seja, professores de nível médio do ensino fundamental, Rita? Do ensino fundamental. É claro que nós vamos ter uma série de profissões, eu acho que a que ficou mais clara na discussão foram os militares, que têm que ser olhadas com mais cuidado. Mas o princípio geral me parece válido para todas essas profissões. A dificuldade do professor do ensino... A questão da corrupção, ela é verdadeira, e a gente tem que lidar com ela, mas a gente não pode parar o país por causa dela. Então, é continuar enfrentando a corrupção. No caso dos funcionários públicos, os fundos de pensão, eles seriam, na realidade, eles continuam dentro do setor público. Então, é a corrupção, mas não é a corrupção privada. Quer dizer, ele está exposto ao mesmo risco de corrupção que ele tem quando ele contribui hoje para o RGPS ou para o regime dos servidores. O risco é exatamente o mesmo. Eu creio que o combate à corrupção é uma coisa que a gente tem que tomar o tempo todo. Mas eu não vejo como assim, você parar uma mudança na Previdência pelo risco da corrupção. São dois problemas diferentes que, claro, que se afetam, mas que cabem soluções diferentes. De novo, a questão do professor, que eu acredito, é o seguinte: a partir de um certo ponto, talvez, eu teria que conhecer melhor o detalhe da realidade, mas seja muito pesado para um professor continuar em sala de aula, mas ele pode continuar fazendo outra coisa, fora de sala de aula. Ele pode continuar numa função de gestão, ele pode continuar numa outra função de apoio, ele pode orientar novos professores. Eu fiz uma experiência, eu sei que a realidade é completamente diferente, mas é só para dar uma ilustração. Eu tenho um professor desses que aposentou-se voluntário, um dos fundadores do Departamento de Economia, que, já com mais idade, ele resolveu organizar professores jovens e doutorandos para ensinar a introdução à economia, num projeto que foi um sucesso dentro da universidade. Então, claro, para esse professor enfrentar um anfiteatro da UNB com 150 alunos era pesado, mas para organizar grupo de professores jovens, para preparar material, enfrentar, não foi. Então, acho que a gente tem que pensar a partir dessa perspectiva. Para o setor público, entre a opção aposentar e fazer essa outra função, é melhor que ele faça essa outra função. Ele continua contribuindo para a escola, para a secretaria, para alguma coisa. Então, acho que tem que abrir os horizontes. Insisto, parar de trabalhar e ir para casa, eu acho que, sinceramente, faz mal até para a pessoa. Faz mal até para a pessoa. Então, é importante que nós pensemos como aproveitar. A mesma coisa, eu acho que,
em outra adaptação, a gente pode pensar até para o pessoal militar, entendeu? Quer dizer, às vezes você tem militares que se aposentam muito jovens, contra a vontade, por conta da carreira. Ele chegou num máximo, então ele não pode mais, porque senão vai ter um conflito de hierarquia, e você aposenta. E, às vezes, você está falando de um profissional extremamente qualificado. Então, a gente tem que pensar como, dentro da estrutura do Ministério da Defesa, no caso da Secretaria da Educação, aproveitar essas pessoas que são pessoas que têm muito a dar. Um professor em final de carreira, ele tem é espetacular. Gente, eu estou no meio da minha. Questão 2. Hã? Questão dos militares, que em 2000... Não é o caso, né? Mas eu faço o seguinte, o desafio tem que ser visto setor a setor. Agora, quando eu falo acabar as aposentadorias especiais, eu estou falando de passar um pente fino, digamos assim, talvez fique melhor, para entender o que está acontecendo. Alguns casos me parece que estão sérios. Professor, não é exatamente uma distorção. Eu acho que é uma carreira que as pessoas até têm essa sensibilidade de que não é lá que está o problema. Agora, também poderia-se pensar várias maneiras do professor contribuir, o professor que não tem mais condições físicas de ficar em sala. Isso é uma coisa quase que individual, mas dele contribuir em outra dimensão e não simplesmente aposentar, porque é um recurso muito precioso para o país abrir mão. Acho eu, principalmente para o setor público. Muito precioso. Mais uma vez, desculpa, viu, Rita? Foi bom que animou. Professor, um outro participante pergunta como ficaria a questão da aposentadoria para os militares. Então, a questão dos militares, ela talvez seja a mais delicada de todos. Estritamente falando, militar não se aposenta. E aí que está o ponto inteiro da questão. Um militar, eu, quando terminar meu período e me aposentar, eu não tenho mais satisfação nenhuma para dar ao UNB, nem para o MEC, nem nada do tipo. Eu vou viver minha vida, se eu quiser, embora do país eu vou, se eu quiser. Um militar não é bem assim, ele continua tendo algumas obrigações com a sua arma. Então, não é exatamente uma aposentadoria. O que nós precisamos ver assimilar esse que não é uma aposentadoria e pensar como aproveitar o militar o maior tempo possível. De novo, existe esse problema, e eu sei disso porque assim, eu me interessei por esse assunto recentemente e acabei lendo um pouco a respeito, e eu sei que tem essa questão de hierarquia, que na questão militar é muito importante isso lá. Ele não pode ficar... Tem uma hora que ou ele é promovido ou ele aposenta, não tem alternativa para ele. Mas talvez a gente pudesse pensar um outro desenho onde esse talento ele pudesse contribuir, talvez em outra dimensão, não necessariamente para o Exército, para a Marinha ou para a arma dele, em outro lugar. Então, um coronel do Exército, quem sabe ele não poderia contribuir numa universidade. Nós estamos no setor público, talvez ele tenha coisa para ensinar a gente, ou numa escola, ou num hospital, se ele for um bom gestor, por que não? Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco a cabeça com isso. O que a gente não pode é abrir mão desse talento com 50 e poucos anos por conta de uma tecnicalidade. Como vai ser isso? Tem que sentar, ouvir e discutir. Mas eu acredito que os militares, em particular, eles têm que ser vistos como uma carreira especial que, de fato, eles são. Eu não sou militar, meus parentes militares já morreram faz muito tempo, meu pai não era, então não estou falando nada de interesse próprio aqui, não. Só estou dizendo que tem uma carreira que tem características muito específicas na carreira militar, na polícia militar e tal. Elas têm especificidades que têm que, de fato, ser consideradas. Mas, só para ficar claro, isso está sendo discutido. Tá? Não sei se o Marcos está aqui, provavelmente ele vai falar melhor sobre isso, já que ele está no governo. Tem uma confusão que as pessoas fazem, que é o seguinte: a aposentadoria, em geral, ela está regulamentada na Constituição. É por isso que a discussão se dá com a reforma constitucional e PEC, que é o que está acontecendo no Congresso. A aposentadoria, ou seja lá, a reforma dos militares, ela está definida muito em lei ordinária. Então, ela está fora da PEC, mas não quer dizer que não está sendo discutida. Quer dizer, está sendo discutido no Ministério da Defesa e no governo, e imagino que esteja sendo discutido na Secretaria de Segurança pelo Brasil, como resolver esse problema. Só não é a questão constitucional, por isso que está fora da PEC. Professor Eduardo Dias, servidor do Tribunal de Contas, ele pergunta qual a relação entre o déficit da Previdência e a dívida pública. A dívida pública interfere no déficit da Previdência? Eu diria que a relação vai na outra direção. Qualquer déficit que apareça, qualquer déficit, ele acaba desembocando na dívida pública. Tá? O que acontece com o orçamento do governo? Quando o governo não tem dinheiro para pagar todas as contas dele, ele tem que pedir dinheiro emprestado. Aí não faz muita diferença se a conta era de Previdência, ou se era da UNB, ou se foi repasse ao GDF, ou se foi Bolsa Família.
pouco importa, é dinheiro. A gente costuma discutir finanças públicas, orçamento público, tem dois conceitos, chama acima da linha, abaixo da linha. Abaixo da linha é o que olha a variação da dívida. 5 minutos. Esse conceito, eu acho que nessa hora que a gente fala de dívida pública, ele é o predominante. Acima da linha, a gente pode discutir os diversos gastos e as diversas receitas. Joia. Mas quando a gente fala de dívida, a gente tem que olhar para esse outro. Qualquer gasto do governo, ou ele vai ser bancado com arrecadação de impostos, ou ele vira dívida. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Nos últimos anos, o governo brasileiro não está conseguindo pagar com arrecadação nem sequer os gastos que não envolvem o financeiro. Então, estritamente falando, a gente está pegando dinheiro emprestado para pagar até, potencialmente, inclusive, a Previdência e tal. Antigamente, quando você tinha superávit primário, você ainda podia dizer que você estava pagando dinheiro emprestado para pegar juros, e algumas pessoas se incomodavam muito com isso, pegar dinheiro emprestado para pagar juros. Mas agora, você pega dinheiro emprestado para pagar juros, sim, mas também para pagar gasto primário, por conta do déficit primário. E aí a gente não pode esquecer, juros nada mais é do que gasto anterior. Você gasta, não paga, faz uma dívida, ela volta para você em termos de juros, e aí vale a lição lá do meu avô, de outros, se você não quer pagar juros, você não gasta mais do que o que você tem, porque senão você vai acabar pagando juros, e no Brasil muito alto. Isso devia fazer com que o governo fosse ainda mais cuidadoso com o gasto. Temos aqui uma pergunta de um outro participante, que ele diz, recentemente, o DF propôs um PL para a criação de um fundo complementar. No entanto, prevê que quem optar pela migração abrirá mão de todas as contribuições já vertidas. Como o professor enxerga isso à luz da teoria econômica e de incentivos? Então, muito provavelmente as pessoas não vão optar. Dado que é opcional... Não, já sei que dá um problema, é opcional. Então, é uma oferta, é mais ou menos como eu disse. Você me dá seu carro, você me diz, não dou. Tá bom, não tem mal aqui. Agora, eu acredito que deva ser refletida essa discussão, porque eu acredito que essa transição vai ter que ser feita em algum momento. Inclusive na União. Inclusive, eu penso isso, quando eu penso o meu futuro, eu penso que em algum momento, algum governo vai me dizer, Roberto, você vai ter que migrar para o fundo de pensão dos servidores. Agora, tem que ser feita alguma contrapartida em relação à contribuição que já foi realizada. Eu imagino que um plano desses, como proposto pelo GDF, esteja voltado para servidores muito jovens na carreira. O cara que acabou de entrar, talvez esse se interesse, porque ele não tem muito a perder. Mas para um servidor que já está ali com bons anos de carreira, é claro que ele não vai aceitar sem troca de alguma coisa. Ele pode até ser imposto goela abaixo, mas vai ter alguma resistência. Aí é que eu disse, que não é o estilo do Pinochet, que o Pinochet dizia, é isso. Aí o cara dizia, não é. Então, se é comunista, eu lhe prendo. Não tem nada a ver com ser comunista, mas é porque discordou. Então, não é a mesma coisa. Eu imagino que o GDF esteja fazendo isso, talvez até com um balão de ensaio, para sentir a reação, pegar esses mais jovens, mas, em algum momento, tanto aqui no DF, quanto nos outros estados, quanto na União, vão aparecer propostas mais robustas, e aí nós vamos ter que estar preparados para fazer essa discussão. Sob pena de estourar tudo e acabar levando um ferro ainda maior, mais ou menos como aconteceu no RGPS, que, quando você desvinculou do salário mínimo, o salário mínimo foi embora e o cara ficou sem receber aqueles ganhos de produtividade. Então, a gente não queria uma coisa parecida, mas que vai acabar sendo aprovada e dando um problema aí para a gente. Então, acho que a proposta do jeito que está, não me parece, mas talvez seja um embrião de uma nova proposta que seja, sim, de fato, interessante. No caso do governo do DF, que instituiu 2 fundos, uma outra pergunta, no regime de previdência, sendo um de repartição simples, composto pelos servidores que ingressaram até 2006, e outro capitalizado para servidores a partir de 2007, como se sustenta o regime de repartição simples se não há ingresso de novos servidores para sustento dos que estão se aposentando, já que os que ingressam depois de 2007 entram em outro fundo, referência à Lei 769 de 2008. Exatamente por isso, por essa dificuldade de sustentar no futuro, que eu acredito que vai todo mundo acabar migrando, talvez um pouco aí a contragosto. Mas o problema é esse. Isso é a mesma coisa que acontece na União. Tá? Você cria... A nova geração de servidores da União, eles já estão entrando, contribuindo para o FUNPRESP. Você tem uma velha geração, eu sou parte dessa velha geração, que em algum momento o governo vai chegar no jornal e vai mostrar um déficit assustador. Por que o déficit é assustador? Porque não tem mais ninguém contribuindo, está todo mundo
contribuindo para o outro. E aí você vai acabar aprovando uma medida que pode ser pior do que a alternativa do fundo. Então, eu acredito que, em algum momento, talvez não agora, o país está numa crise gigantesca, o ambiente político está conflagrado, então não é exatamente a hora. Eu sei que alguns estados estão fazendo, porque também estão sem dinheiro, então estão fazendo à força, mas, em algum momento, essa transição dos servidores públicos, saindo do plano que eles estão, para ir para um plano, migrando para esse outro plano, vai ter que ser enfrentada, e não é uma solução fácil. Fosse eu um gestor num desses, ou na União, ou nos estados, eu estaria pensando isso com muito cuidado, porque é uma solução difícil, tanto do ponto de vista da engenharia econômica financeira, o cálculo atuarial não é trivial, como do ponto de vista político. Isso tem que ser muito discutido. Agora, se não for, pode ser pior. E eu falo aqui, não falo com nenhum, assim, estou pouco me lixando. Não, porque eu estou no mesmo barco. Tá? Eu e qualquer servidor público da União que entrou antes da reforma de 2003.